A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em vocês se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E para revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da igreja AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aqueles que não se ajuntam, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem do Século, que o prêmio somado
ultrapassa R$1 bilhão para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 15, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos os que estão conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração de introdução da nossa live para muito mais honra e mais glória do nosso Senhor. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar no corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao Senhor. Agora vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo,
que usa as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Agora escolham um número aí de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo da Bíblia Sagrada. Oração de número 6. Gratidão pela presença de todos. Oração de número 6. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos nossos rebanhos, do rebanho santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início aqui agora ao sorteio. Hoje é de número par. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos ao sorteio. Gratidão pela presença. Sorteio agora do livro das Escrituras Sagradas para o rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos, 16 capítulos. Capítulo de número 9 do livro de Marcos. Capítulo de número 9 do livro de Marcos contém 50 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º versículo. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com o poder o reino do Senhor Deus. 6 dias depois tomou o Senhor Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sóis à parte de um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo trancas como nenhum lavadeiro na terra os poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com o Senhor Jesus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. O livro é de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias, 14 capítulos.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. O capítulo é o capítulo 11 do livro de Oséias. Capítulo 11 do livro de Oséias contém 12 versículos. O amor do Senhor Deus Pai, a ingratidão de Israel, do 1º ao 4º. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quando mais eu os chamavas, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam-se a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tornei-o nos meus braços, mas não atiraram que eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles com quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. O livro é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo contém 16 versículos. A apostasia nos últimos tempos, do 1º ao 4º versículo. Ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e dos que quem tem cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, existe a abstinência de alimento que o Senhor Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis e por quantos conhecerem plenamente a verdade. Pois tudo que o Senhor Deus criou é bom, é recebido com ação de graça, nada recusável. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, 12 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 5 do livro de Daniel. Capítulo 5 do livro de Daniel contém 31 versículos. A escritura na parede. Do 1º ao 4º versículo. O rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa do Senhor Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. O livro é o livro de Jó, 42 capítulos. Glórias ao nosso Senhor.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Capítulo é o capítulo 23 do livro de Jó. Capítulo 23 do livro de Jó contém 17 versículos. Jó deseja apresentar-se perante o Senhor Deus, do 1º ao 4º versículo. Respondeu, porém, Jó, ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. A oferta é oferta de número 54. Glórias ao nosso Senhor. Não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 54. É possível o Senhor Jesus ou Cristo estar mentindo quando ele afirma que todos vão receber ou serem pagos para cada um segundo as suas obras? Examine Mateus 16, 24 a 27 e Apocalipse 22, 18 e 19. E muita atenção com as falsas doutrinas apresentadas nas igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que é possível o Senhor Jesus ou Cristo ter mentido nessa afirmação, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 15 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração é a oração de número 2. Oração de número 2. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à oração. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, iguais às orações do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @EG1-318-37-300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Sorteio do livro. O livro é 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses contém 17 versículos.
a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade, do 1º ao 4º versículo. Irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus o Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que por escrito, que por palavra, que por epístola, como se procede de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engana, porque isto não acontecerá sem primeiro que venha a apostasia e sem revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que chama o Senhor Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário do Senhor Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar. O livro é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. No sorteio. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 12 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 12 do livro de 1 Coríntios contém 31 versículos. Acerca de dons espirituais, do 1º ao 4º versículo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erreis, gentios, deixai-vos conduzivos aos ídolos, mudos, segundo ereis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, sendo pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. O livro é Jonas, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. O capítulo 1 do livro de Jonas. Capítulo 1 do livro de Jonas contém 17 versículos. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filhos de Amitai, dizendo: Disponha-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. Sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vindo, Priscila. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Vamos ao sorteio. O capítulo do livro de 1 Tessalonicense. O capítulo é o capítulo 5.
capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses, contém 28 versículos. A vida do Senhor é certa e repentina. Do 1º ao 4º versículo. Irmão, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é Malaquias, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias contém 17 versículos. O castigo dos sacerdotes, do 1º ao 4º versículo. Agora, o sacerdote para vós outros é este mandamento. Se não ouvirdes e se não propuserdes do vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçarei as vossas bênçãos, já que tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que reprovei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais e canais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. A oferta é a oferta de número 9. Oferta de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 9. Em nossa 9ª oferta, estamos afirmando que não existe isso de cada um poder ter a sua própria interpretação da Bíblia Sagrada. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, que ela permite cada um ter a sua própria interpretação dela, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 9. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis, seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1-318-37-300, sejam protegidos, renovadas e libertas através desta ministração da tua palavra para receberem as suas bênçãos e abundância. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Para a sua presença, seja onde você estiver.
Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos dar continuidade ao sorteio. Escolha um número de 1 a 20. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Livro de Romanos, 16 capítulos. Sorteio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 2 do livro de Romanos. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração no final desta live. Contém 29 versículos. Os gentios e os judeus igualmente culpados, o juízo do Senhor Deus. Do 1º ao 4º versículo. Portanto, és indesculpável, ó homem, quanto julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo do Senhor Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo do Senhor Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade do Senhor Deus é que te conduz ao arrependimento? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Josué, 24 capítulos. Livro de Josué. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O capítulo é o capítulo 3 do livro de Josué. Capítulo 3 do livro de Josué contém 17 versículos. A passagem do Jordão, do 1º ao 4º versículo. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram o povo, dizendo: quando vindes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. O livro de Sofonias, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias contém 15 versículos, que diz assim: ameaças contra os filisteus. Do 1º ao 4º versículo: concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai com a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Porque Gaza será desamparada e Ascolom ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarrigada. Vamos a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. O livro é Filipenses, 4 capítulos.
todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Filipenses. O capítulo é o capítulo 3 do livro de Filipenses. Capítulo 3 do livro de Filipenses contém 21 versículos. A exortação referente à alegria santa. Do primeiro ao quarto. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim se desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos de cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos o Senhor Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Vamos a mais um livro de Ageu, 2 capítulos. O capítulo do livro de Ageu é o capítulo 1. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. 15 versículos tem esse livro. Do primeiro ao quarto. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. A oferta é de número 29. Oferta de número 29. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 29. Mostre para nós, das 12 igrejas virtuais na Bíblia Sagrada, os princípios de santificação das 4 atividades que são o amor, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria. Cada uma delas tem princípios de santificação. E após você ou quem você trouxer para nós, que nos mostrar na Bíblia Sagrada quais são os princípios, nós iremos te examinar. E se você ou quem você trouxer para nós não estiver adulterando nenhum dos princípios, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu nome, teu santo nome, eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis, seguidores ou inscritos nessa sua igreja virtual, que curta e compartilhe a sua verdadeira palavra, que está sendo ministrada através de nós e todos possam receber a sua abundância, paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. O livro é de 2 Samuel, 24 capítulos. Vamos ao sorteio. O capítulo é o capítulo 18 do livro de 2 Samuel.
capítulo 18. Capítulo 18 do livro de 2 Samuel contém 33 versículos, do 1º ao 4º versículo. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitões de 1000 e capitões de 100. Davi enviou o povo um terço sobre o comando de Joabe, outro terço sobre o de Abisai, filho de Zeruia, e irmão de Joabe, e o outro terço sobre o de Itai e Geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vale por 10.000 de nós. Melhor que será da cidade nos preste socorro. Tornou-lhes Davi: o que vos agradar, isto farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu, a centenas e milhares. Vamos a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 7 do livro de Miqueias. Capítulo 7 do livro de Miqueias contém 20 versículos. A corrupção moral de Israel. Ai de mim, porque estou como quanto são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima, não cachos de uva para chupar, nem figos temporões que a minha alma deseja. Pareceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com ele. As suas mãos estão sobre o qual e a fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é um espinheiro, o mais reto é pior do que um sebe de espinhos. E chegarão o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Vamos a mais um livro. O livro é 3 João, um capítulo. Perdão. 3 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. 3 João contém 15 versículos. O bom exemplo de Gaio, do 5º ao 8º versículo. Amados, procede fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isso faz o mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno do Senhor Deus. Por causa do nome foi que saíram, nada recebendo os gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Vamos a mais um livro. O livro é Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. O capítulo é o capítulo 8 do livro de Eclesiastes. Capítulo 8 do livro de Eclesiastes contém 17 versículos. A submissão diante do rei, do 1º ao 4º versículo. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e mudasse a dureza da sua face. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isto por causa do teu juramento feito ao Senhor Deus.
Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstimes em causar mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, a quem lhe dirá que fazes. Vamos agora ao último livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O capítulo é 25 do livro de Provérbios. Capítulo 25 do livro de Provérbios contém 28 versículos. Símiles e lições morais, do 1º ao 4º versículo. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória do Senhor Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadriá-las, como a altura dos céus e a profundeza da terra. Assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória e sairá vaso para o ouvires. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora para vocês a revelação das ofertas. Elas te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas. Examinando a primeira fórmula, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira fórmula é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta fórmula é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades, que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma oferta para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 46. Oferta de número 46. Gratidão pela presença. Oferta de número 46. Muita atenção. Não diga que uma igreja é boa somente porque você diz que ela é sua ou que você é dela. Só diga que ela é boa porque você está vendo ou ouvindo outras pessoas dizendo que estão recebendo alimentos para o corpo, a alma, o espírito e para a sua aliança de julga e do fardo do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus 11, 28 a 30. E também quando você tiver no mínimo 3 livros e capítulos para a Bíblia Sagrada para você ver ou ouvir que a palavra do Senhor Deus é prioridade nesta igreja. E atenção, porque essas 5 atividades são necessárias ter nas igrejas. E assista ao vídeo com essas informações completas sobre nossa 7ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem do Século e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar Mensagens dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos agora ao sorteio dos 20 números, ao qual eu pedi para você mentalizar um número, para que o Espírito do nosso Senhor esteja falando ao seu coração, com um livro e um capítulo. Mentalize aí o número de 1 a 20. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 9. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 11. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 5. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Jó, capítulo 23. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1.
Você que escolheu o número 6 vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você que escolheu o número 17 vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que escolheu o número 20 vai meditar no livro de Romanos, capítulo 2. Você que escolheu o número 15 vai meditar no livro de Josué, capítulo 3. Você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. Você que escolheu o número 19 vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 1 vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que escolheu o número 4 vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 18. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 7. Você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 2 vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 8. E por último, você que escolheu o número 10 vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 25. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser um seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana as orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã na igreja @igreja 70 Santos e a partir da tarde, a partir das 16h48 na igreja @AIG 1318 37 300 e até 1h12 da madrugada na igreja @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. Assim, orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus o Cristo em sua vida e ser limpo, edificado, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais, até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco e através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente
do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, com a graça e com a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nesta live, que todos possam ser muitíssimos abençoados com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês na próxima live. Fiquem todos na paz e graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Meu muitíssimo amém.